Shalom, 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 meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui desde 1992, pastor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, alemão da Gema, primeiro luterano, presbiteriano e depois Ministério Tabernáculo desde 87. Temos Seminário Bereshit, Seminário Tabernáculo e Faculdade Bereshit. Estamos ministrando as aulas do curso intermediário, as aulas de línguas bíblicas, hebraico bíblico. Essa é mais uma aula e nós já falamos sobre o histórico da língua, mostramos o Aleph Beit, as letras semelhantes e já temos a musiquinha gravada na cabeça, no coração. E agora estamos chegando aqui a mais uma aula para mostrarmos as letras finais. O que são letras finais? São letras que no finalzinho da palavra ela altera. Então, nós temos aqui as letras que são essas daqui, as originais, né? O Bel, Kaf, o Mem, o Nun, o Pe e o Tissade. Essas 5 letras aqui, quando elas aparecem no final, elas passam para esse modelo aqui, ó. Viu? O Kaf final, o Mem final, o Nun final, o Pe final e o Tissade final. Elas alteram o desenho, mas o som, às vezes, altera o som também. Mas por hora vamos apresentar somente a mudança no formato. Então vamos começar por aqui, ó. Primeira letra final, a letra Kaf. Então tá aqui, o Kaf normal é esse aqui, o Kaf final, vocês vejam que é uma das características das letras finais, vocês podem ver em todas aqui, ó. O Kaf final, o Mem não tem isso, mas o Nun final, o Pei final e o Tissade final são todas letras que passam a linha para baixo, ó. Olha o tanto que sobra aqui da linha, tá vendo? A linha ficaria para cima aqui, a linha é isso aqui, elas ficam praça da linha, fica abaixo da linha. Então, das 5 letras finais, nós temos 4 delas, o Tissade final, o Pei final, o Nun final e o Kaf final, que são letras que ultrapassam a linha. Olha o tanto que essa ultrapassa, tá vendo? Ela poderia ser comparada com um Dalet, né? Se ela viesse até aqui apenas, ó. Se fosse até aqui, ela seria um Dalet. Mas ela tem essa haste longa aí. Então, essas letras finais, elas são geralmente, elas ultrapassam a linha da letra, no formato lá do Aleph Beit, na grafia, né? Então, a primeira delas é o Kaf final, Kaf normal. Então, no meio e no fim, aparece assim. No final, se acabar com o final, Melek é uma palavra dessas. Melek, ela acaba com esse aqui. No finalzinho, ela tem esse Kaf final. E agora temos a segunda letra final, que é o Mem. Olha o Mem normal, olha o Mem final. O Mem final é um quadrático, né? Ele é como se fosse aí parece um pouquinho um Samek, mas ele não é redondinho, né? Ele é quadrado. Olha aqui, praticamente 90 graus, tá vendo? Esse é o Mem final. Muito usado aí, você tem na palavra Gam também, né? Você tem o Mem final. O Nun normal, é uma letrinha bem fácil de visualizar, né? Não tem muitas para se confundir com elas. Poderia parecer um pouquinho com o Vav, mas é bem fácil. E o Nun final ficou mais fácil ainda, porque ele desce, tá vendo? Ele vem e desce uma vez só. É um colchete, lá seria o Vav iria até aqui mais ou menos, com uma haste acrescentada. O som é o mesmo, N. N em cima, N embaixo. O Pei final, ó. Pei final, tá vendo? É um Pei. No meio e no início é assim. Mas se aparecer no fim, a palavra Aleph, por exemplo, né, termina com isso aqui. Lembrando uma coisa interessante no hebraico, é bom anotar aqui, que não existe palavras no hebraico que começam com P. É com F no final, né, no início. Você não tem, porque não existe o F no hebraico, só existe F final. Aleph, F final está aqui, ó. Mas não tem, por exemplo, Finéias não existe. Isso é a tradução errônea. É Pinéias, Peleg, Pinéias, Passur.
aquele sumo sacerdote no tempo de Jeremias, que perseguiu Jeremias, é Passur, e não Fassur, não tem a palavra P, não tem F. O hebraico não tem F começando palavras. Então não existe palavra com F. Como também não tem J, né? Eles viram que nós não apresentamos em lugar nenhum aqui a letra J. J é um I-O. Ioaquim. Aí você fala Joaquim. Mas é coisa latina isso aí. Alfabeto da Península Ibérica. Tínhamos que fazer no original é Johann, né? O grego também não tem isso. Johann, Jesus, João. Então aqui é Iudá, não é Judá, Iudá. E aqui o Tsad normal, Tsad, palavra tzadik, Sion, Sião, né? Sion. Veja que ele é bem interessante, mas o final dele, ele ficou aí parecendo um pouquinho de um Ain, mas também não tem parecência muito nada. Então aqui nós temos então o Tsad final. Lembrando que não altera, dessas letras finais aqui, todas elas, nós apresentamos aqui, essas 5 letras finais, as únicas que mudam pronúncia são aqui o Kaf, que pode ser, se não tiver o Dagesh. Dagesh é um pontinho que vem dentro da letra aqui assim, ó. Tem um pontinho aqui. O Beit, ele no meio e no fim, sem Dagesh, ele vira V. Então, Beit, se não tiver o pontinho dentro dele, o Dagesh, no meio da palavra ou no fim da palavra, ele pode virar V. Mas esse não é o Beit, esse é o Kaf. Então, o Kaf é a mesma coisa. O Kaf, se não tiver um pontinho aqui dentro, ele vira som de R. Então, no final, se não tiver o ponto aqui, pode ser R. O Dagesh serve para acentuar a pronúncia da palavra. Então, o Beit e o Kaf, eles são palavrinhas que tem que normalmente usar o Dagesh. Tem muitas chamadas outras que usam esse Dagesh, mas não altera a pronúncia. Mas esse Beit, esse Kaf e o Pei também é a mesma coisa. O Pei, se não tiver no meio e no fim, se ele não tiver um pontinho aqui dentro, no meio essa palavra aqui e essa no final. Se não tiver ponto, o som vai ser de F. Por isso não tem palavras no hebraico que começa com F. É Finéias e é Fassur. Não tem Finéias nem Fassur. É Pinéias e Passur. E quando acabar com essa palavra, se quiser que ela mantenha o som de P, tem que pôr um dagueche aqui dentro. No final e no meio tem que pôr um dagueche aqui, para manter o som de P. Peleg, não é isso? Então, nós vimos nessa aula de hoje as letras finais, que são essas 5 aí, né? O Kaf e o Kaf final, o Mem e o Mem final, o Nun e o Nun final, o Pei e o Pei final, e o Tsad e o Tsad final. Vamos encerrar cantando a nossa musiquinha do Aleph Beit. Aleph Beit, Gimel Dalet, He Vav Zayin, Het Tet Yod Kaf, Lamed Mem, Nun e Samer, Ai, Pei, Tsad e Kuf, Reshishim e tal. Falamos ao vivo do Centro de Cultura Bereshit, professor Ilmar, aula de hebraico. Shalom, tchau, tchau.